agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, aqui nós estamos a caminho do céu nessa série, já estou gastando algumas quintas-feiras, mas esse é um assunto do qual muitas pessoas têm dúvidas sobre essa situação de vida após a morte. E a própria palavra de Deus, ela tem muito o que dizer. Uma das passagens mais esclarecedoras é essa que tem sido o nosso texto base, de Lucas, no capítulo 16. Eu leio essa situação a partir do verso número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Ok, acompanha comigo. Beleza, havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava sempre à porta desse homem. Bom, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e nós sabemos até que os cachorros iam lá dar uma lambida nele. Muito bem, verso 22. Aconteceu então morrer o mendigo, e ser levado, grifa essa parte aqui, é importante, ser levado por quem? Pelos anjos. Pastor, me lembra daquele filme que eu assisti, Ghost. É bem interessante aquele filme mesmo. Vê se você não será escoltado por uma outra turma aí, hein, rapaz? Você tem que garantir aqui, olhem para mim, você tem que garantir sobre a face da terra a escolta certa para sair desse planeta. Tu tem que sair na carruagem certa, cara. Não, eu achei interessante, porque está registrado. Eu creio na palavra em cada vírgula, o que está escrito não é do nada. Está escrito que os anjos levaram o cabra, graças a Deus. Morreu também o rico e nada foi dito, hein? Só um detalhe. E foi sepultado. Já falando deste, no inferno. E agora? O negócio ficou feio. Em tormentos, eu expliquei para vocês que é um lugar de tortura. Muito mais do que tormentos, é um sofrimento e tortura. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresca a minha língua, porque o negócio está quente, a chapa está quente. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, ele está aqui consolado e você em lugar de tortura e sofrimento. Além de tudo, está posto um grande abismo, não dá para um pular para o outro lado, nem o outro voltar para cá, estou sendo rápido. Verso 27, então ele disse: eu te imploro, pede por favor a Lázaro que vá até a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho a eles e não virem também para esse lugar de tormento do qual eu estou. Veja aí o que está escrito então no verso 29, Abraão disse: olha, eles têm Moisés, ele tem os profetas, então o que Moisés diz? Que eles ouçam. Muito legal. E no verso 30 ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles vão se arrepender. Abraão disse: olha, eu vou te falar, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. Você está entendendo? É impressionante. Bom, nós estamos tirando algumas conclusões, e um outro verso maravilhoso do qual o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, é que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Porque eu venho dizendo para vocês que o mundo do Espírito criou esse mundo. E o mundo do Espírito é um mundo eterno. Não tem nem começo nem fim. Em tudo que Deus criou e fez, não tem início nem fim. Então, eu disse para vocês que nós fomos chamados para a eternidade. A história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que o criou é um Deus eterno. Diga aleluia. É nisso aí que nós estamos vivendo. Então, com base nessa passagem, e hoje eu quero dar uma caminhada aí para te explicar uns outros ângulos, que isso tem que estar definido no nosso coração. Eu falei, mas vamos tirar conclusões simples a respeito disso. A primeira delas que nós tiramos foi essa, de que quando a gente passa daqui, gente, a nossa vida ela continua. E eu expliquei aqui que o ser, que somos nós, um ser espiritual, ele tem uma forma, essa forma que você está vendo. A forma do corpo. Como eu mostrei aqui no último encontro, quem estava aqui, se não assistiu, entra no nosso site e assiste lá aquilo que eu mostrei sobre a luva. Qual o propósito da luva? A mão, porque ela foi criada por causa da mão. Mas a mão é tão igual à luva, porque é simplesmente o quê? Uma capa, um corpo. Então, o homem, ele não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Está escrito, você crê nisso? Porque, por incrível que pareça, muitos cristãos ainda têm dúvida disso.
Não, você que é nova criatura não pode ter dúvida. Aliás, todo ser humano que abriu o coração, que não conhece a Jesus, mas está ouvindo essa mensagem, pela primeira vez abriu o coração, será salvo, transformado. Porque nós estamos crendo no livro da vida, que é a palavra de Deus. Lembra disso? Uma outra coisa que eu tinha dito, Deus criou o homem para que ele viva pela... Esse aqui é só um estágio. A morte física, eu expliquei muito bem aqui sobre os 3 tipos de morte. A morte física nada mais é do que essa passagem, um portal para darmos continuidade à nossa passagem. Nós começamos por aqui, se é que nós começamos. Né? Eu creio no meu coração absolutamente, que nós já existíamos. Aí nos tornamos aqui um ser que Deus mandou no momento dele. Desce agora 10. Pum. Desce você, Sérgio, você, desce não sei. Mas esse detalhe, pastor, meu neurônio não aguenta. É verdade, ele não aguenta. Mas nós vamos seguindo adiante. Eu expliquei o conteúdo da morte espiritual, não vou continuar falando sobre isso. Nós vamos passar adiante. Da morte física, da morte eterna, expliquei aqui no último encontro. Então, o homem sendo um ser espiritual eterno, eu vou te falar, jamais cessará de existir. Jamais. E nós estamos só num período, como eu disse, probatório. É só você passar por esse período, você está sendo aperfeiçoado. Uma das coisas que eu tenho cada vez mais visto na palavra, e eu tenho me tornado mais consciente disso, sabe? O que acontece com a tua vida não é do nada. Deus está num grande plano de aperfeiçoamento da minha e da sua vida. Se nós tivermos essa visão, nós vamos trabalhar de maneira mais tranquila, entendendo que o Pai me ama, que Deus me ama, e situações que podem ser desagradáveis para mim, ou para você, na verdade tem uma grande finalidade de fazer com que eu e você sejamos pessoas melhores. A gente não consegue enxergar isso. A gente acha que nós estamos bem, estamos bem preparados, está tudo certo, não mereço, por que eu estou passando por isso, aquilo, outro e tal, e muitas vezes fico reclamando da vida. Não cai nessa cilada, seja uma pessoa de uma consciência maior. Sabe, tem um verso em Hebreus, lá no capítulo 8, falando a respeito de Jesus, super interessante, acho que é 5:8, não sei, está por lá, falando que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Não, mas eu entendi, Jesus sofreu na cruz do Calvário. Gente, desde que foi pequenininho, ele estava sendo provado. Não foi só uma questão da cruz do Calvário. Mas está escrito lá que ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna. Na escola bíblica a gente ensina muito bem isso. Foi todo esse processo do sofrimento de Jesus e sendo aperfeiçoado, foi porque quando ele chegou no final dessa história, ele estava então preparado para encarar a cruz. Ele estava preparado para encarar a cruz. Se ele não tivesse sido aperfeiçoado, ele não encarava a cruz, ele não ia aguentar não. O quê? Ele lá do céu, podia só chamar o Raiô, Silva, vem o cavalão. Eu vou largar esses caras aí, não vou aguentar não, esse negócio é pesado demais. Aí, o problema, aí já começava logo a pensar assim, o problema é deles. Meu pai avisou, não come desse fruto, comeram. E eu não tenho a menor responsabilidade. Bacana, hein, Jesus? Jesus criança, estou liquidado, vou para a condenação eterna. Você tem que ir hoje para casa de joelho, meu irmão. E bota um milhozinho. Só de gratidão, cara. Porque ele resolveu e se entregou a ser aperfeiçoado, sofreu para ser um cara aperfeiçoado e completar essa obra. Então, entenda isso. Nada é do nada. Grande frase. Meu Deus, que poeta que escreveu isso. Pastor Teixeira, é dele. Nada é do nada. Tudo é do tudo. Nada é do nada que acontece na nossa vida. Deus tem um plano para você. Ele vai te tirar aqui dessa terra. Muito mais aperfeiçoado que você possa imaginar. Em condições agora de fazer coisas para Ele. Porque estamos preparados.
Pensa nisso, eu já estou falando. A nossa vida é para a eternidade. Deus está preparando a mim e a você para coisas maiores ainda. Se a gente pensa só no contexto dessa terra, nós somos pequenininhos, isso aqui não é nada em relação ao universo. Não dá nem para enxergar, entrar no microscópio eletrônico. Em relação a todo o universo de coisas que existem, do mundo do espírito, imagina isso. Então, uma segunda coisa que nós tínhamos falado aqui, é que a morte física, após, o homem ele continua consciente de quem é. Nós vimos isso aqui, de quem ele era. Nós vimos aqui no verso 23 e 24 sobre isso. Ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão, a Lázaro, reconheceu. Eu falei amplamente sobre isso. Uma outra coisa que eu disse, após a morte, nós vimos isso aqui, está escrito, gente, eu continuo vendo, ouvindo, sentindo, lembrando, pensando, eu tenho raciocínio, eu tenho memória, eu larguei 5 irmãos lá, meu Jesus, como é que vai ser? Imagine o tormento dessas pessoas que lembram disso tudo, que são conscientes do que está acontecendo naquele momento, e se foram para o lugar errado, são conscientes por que foram para lá. Não chegaram lá do nada, rapaz, você mudou, meu endereço está errado, rapaz, meu cartão não é esse não. Não foi aqui não. Terrível, gente. Isso é sério. Quando é sério, está na palavra. Eu falei isso aqui quinta-feira passada, você é um abençoado, cara, porque você ouviu a mensagem do reino, abriu o teu coração e você se tornou uma nova criatura, você recebeu a condenação de Jesus para que nós pudéssemos ter a vida dele. Quantos têm ouvido essa mensagem, têm recusado, têm rejeitado a mensagem? Mas é missão nossa mandar a mensagem. Não importa se as pessoas estão dizendo não, estão criticando a gente ou não. Essa semana mesmo, conversando com o pastor Fragale, você sabia que por toda a história de 2000 anos atrás, a religião mais perseguida continua sendo o cristianismo. Perseguida das mais variadas formas, até a morte física. Como tem muita gente morrendo e continua. Uma outra estatística aí diz que 300 e tantos, está na Veja, pode ler lá, acho que dessa semana. 300 e tantos cristãos são mortos todo mês. Porque é a única mais perseguida disparada do mundo. O resto pertence ao diabo, ele não vai perseguir a si mesmo. Porque o pessoal está na cegueira espiritual. O inferno não vai perseguir ele mesmo. Mas falou que você é cristão, e um cristão verdadeiro que acredita em Jesus, é a derrota dele. Então, está escrito, hein? Verso 28 também. O 27 e o 28 fala sobre isso. Eu continuo vendo, ouvindo, sentindo, lembrando e pensando. Vamos passar hoje uma terceira conclusão. Veja, e é claro, gente, é o posicionamento do homem em vida na terra, né? Eu queria acrescentar esse detalhe aqui, neste lugar, é que vai, nesse mundo, que vai determinar, diga determinar, o lugar para onde eu vou passar a eternidade. Veja um detalhe, não é um final de semana, 2 semanas, 1 mês de férias, em algum lugar desagradável que eu não gostei, pastor, está muito quente, eu não volto para lá não. Esse inferno aí, não gostei, não vou para lá, não gostei da comida, não gostei do lugar. Não é questão de passar dias. Gente, nós estamos falando de uma eternidade. O que significa que não adianta colocar lá assim, 1 dia, 2 dias, não, nem precisa. Não é uma condenação de 30 anos, de 50. Eu vou repetir para vocês, porque estão na palavra. Gente, é uma questão de eternidade. Vai determinar a nossa, para onde nós vamos passar. Veja o verso número 28, não fecha a Bíblia não. Deixa em Lucas 16, no verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho a ele, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Olha a declaração desse homem, daquilo que ele deveria ter feito e mostra. Veja que interessante, nessa declaração desse verso, eu vou ler de novo, vamos ler com calma. Porque o verso diz assim, porque tenho 5 irmãos. Ele lembrou dos irmãos, ele estava nessa condição na eternidade, no inferno, para que lhes dê testemunho, testemunho, eles precisam ouvir algo, para eles decidirem lá. Decidirem aonde? Lá. Aqui embaixo não dá mais. Decidirem lá, é isso.
a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Já estão carimbados, estão com as passagens compradas, apartamentos garantidos, para descer. Estou fora, muito bom. Então, aqui a prova, gente, está aqui escrito na nossa frente. Então, veja a declaração do rico, daquilo que ele deveria ter feito. Deveria ter feito. Isso é uma coisa terrível, porque a pessoa ela vai ficar com essa consciência eterna. Veja aí bem, ele deveria ter feito, para não ficar com uma consciência eterna de que poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido a Deus. Fala para mim agora. Bem que aquele pastor safado na TV falava, eu devia ter ouvido, rapaz, e feito. Você pensa que as pessoas não estão lá embaixo com essa consciência? Estão. E sabe, tem pessoas lá que estavam assim, puxa, rapaz, eu esperei demais para responder a Deus. Próxima semana. Daqui um mês eu vou. Deixa eu resolver o que eu tenho que resolver aqui, fazer minha vida ainda, aproveitar e tal. É mesmo? Eu vou te falar, cada oportunidade que você está aqui na casa de Deus, eu também, não é só uma questão de vida ou morte nesse contexto aí de ser transformado, sempre é para responder a Deus. Deus dá a oportunidade a mim e a você de maneira contínua para nós respondermos a sua voz, a sua palavra em tudo que Ele nos pede. E esse é um detalhe importante entre vida e morte. Gostei. Você já viu pessoas, cara, que realmente elas abrem o coração, elas recebem aquilo ali e tal, mas depois elas ficam reticentes e tal. Não, foi um rio que passou em minha vida. Ele foi, não, tem mais coisas para fazer, tem outras aqui. Deixa eu te falar, gente, tem coisas e situações. Porque, veja, sabe o que acontece? Vou explicar para vocês, isso é maravilhoso. Quando a verdade, nós ouvimos a verdade, ela confronta a minha vida e a sua. Numa decisão que eu e você precisamos tomar. E fora isso, há um confronto de que a gente entende, quando a gente responde a Deus, que muitas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. E precisam ser transformadas. Ou seja, eu não vou fazer essa mudança, mas decisões e escolhas precisam ser feitas em Deus, em resposta a Deus, para que Deus trabalhe todo o erro da nossa vida. Eu nunca me esqueço de, há anos atrás, eu acho que uns 8 ou 9 anos atrás, conversar com uma pessoa que sinceramente me chamou para almoçar e conversando comigo, falando, pastor, eu estou em essa situação de vida, está acontecendo isso, aquilo, outro e tal. E aí ele me perguntou, e aí, o que eu faço? Eu falei, você tem a resposta, está no teu coração, você já veio me conversar comigo sobre isso, você já expôs aí dentro, você sabe o que você precisa fazer. Aí ele olhou para mim e falou, eu sei. sim, então, vamos. Mas sabe, o comprometimento que ele tinha com essas coisas eram tão... Aquilo ia abalar tanto ele, porque... sabe aquele negócio de você ter uma ferida, alguma coisa que precisa abrir e botar tudo para fora para curar de maneira própria, e aquilo ali ia trazer muitas retaliações e coisas na vida dele. Ele preferiu deixar daquele jeito, ficar assim e tal. Até então, nunca mais conversou comigo assim, e vai deixando. Não. Deus entende. Fala comigo. É a coisa mais comum que a gente faz, gente, e a gente tem que tomar um cuidado, porque isso não é base bíblica. Deus entende. Como é que Deus entende? Ele apanhou para burro, foi para o inferno, foi torturado no nosso lugar, para eu dizer que Deus entende e deixa a minha vida da maneira que está. Nós somos confrontados com situações. Se não estão em linha com a palavra e nós não nos posicionamos com ela, nós estamos liquidados. Não vai dar para caminhar. Quem está pegando? Pastor, mas o meu envolvimento... Que envolvimento, rapaz? É assim mesmo. Vai ser perseguido agora. Quer dizer, a mesa vai virar. Agora o inferno vai cair sobre a tua cabeça. Então tem que aguentar o tranco. Mas espera aí, o que você quer? Vida com Deus, para estar eterno com Ele? Ou, não, eu vou vivendo aqui... Deus entende, na última hora Ele vai analisar o meu coração. Ele vai analisar o teu coração. Pastor, mas não estamos vivendo o tempo da graça? Estamos. Ninguém disse que o tempo da graça é para fazer o que eu quero. Onde está o aval para eu fazer o que eu quero?
que eu saiba, no tempo da graça também, Deus não fechou a porta do inferno. Porque o homem decide. Pastor, não fala assim não, que você está me botando medo. Que medo, rapaz? Olha, se você é um ser consciente, eu e você. Se você está ouvindo coisas que o Espírito Santo está dizendo, ó, tem que resolver isso. E a gente fica deixando, nós estamos empurrando. Ah, Deus entende. Como é que Deus entende? Ele já vem falando. É a nossa consciência. Paulo sempre diz assim, a minha consciência é limpa, não me acusa. Mas pastor, mas nós estamos sujeitos ao erro. Claro que nós estamos sujeitos ao erro. Mas a pior coisa que pode acontecer é eu saber que está algo errado na minha vida, ter consciência disso, já sabendo que eu preciso resolver e não resolvo. Aí o negócio fica estranho. Alguém está pegando? Porque envolve sempre, gente, tomar uma atitude, um comportamento, onde as coisas ficam estreitas, o inferno não gosta, mas você está indo para o lugar certo, eu também. Então ele se lembrou dos irmãos dele, sabendo, não, então tem que mandar alguém para lá, para eles decidirem lá, porque agora aqui não dá mais para decidir. Por que ele diz assim, manda para lá, manda de volta para a terra aí alguma notícia, ou manda lá, celular para avisar, olha, o teu irmão, aquele mais velho, está lá embaixo, meu. Está na chapa quente, está sendo cozinhado. E eu mandou avisar para vocês darem um jeito de decidir aqui. Alguém está pegando? São coisas importantes, queridos. Há tantas coisas e comprometimentos que prendem a vida do ser humano, ele acaba escolhendo porque há um conforto, alguma coisa nesse mundo, um comodismo, uma situação, ele acaba se deliciando, aquilo é bom para ele, mas se aquilo ali traz uma condenação no contexto de não ter vida, cara, tem que abrir mão. Jesus dá declarações sobre pessoas que são apegadas ao dinheiro ou que são ricas e que tem aquilo ali, é o Deus da vida deles, não abre mão para nada. Quem está pegando? Legal. Então veja, uma consciência eterna que poderia ter evitado. Ai, Jesus. Imagina, eternidade, o cara poderia ter evitado. Agora veja, Marcos 16, verso 16. Eu quero te falar que nós temos uma excelente jornada até o final dos nossos dias com Deus. E um dos hábitos, eu quero te falar mais do que isso, tem um temor e um coração aberto, sempre para responder a Deus. Pastor, mas eu já sou nova criatura, eu sei. Mas há coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida para sermos pessoas melhores, sermos ainda mais abençoados num contexto de receber dEle. Então, quando Deus for falando ao meu e teu coração, vamos nos entregando, respondendo à voz dEle. Marcos 16, no verso número 16, todo mundo conhece. Jesus disse, quem crê e for batizado, será o quê? Muito legal. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos que essa palavra especificamente aí, no grego, ela tem esse significado soso. Agora, veja, muito mais do que, veja, além, né? Muito mais não, além de ser liberto, curado, restaurado, né? Que é o significado também dessa palavra, é só você ir num dicionário desse, você vai ver. Mas é engraçado que eu descobri lá também, que é exatamente isso aí também, tem esse significado de ser liberto de uma condenação eterna. Já estava embutido naquela situação quando Deus disse, cara, do momento que você comer esse fruto, para Adão você vai morrer. Sai fora disso aí. Então já estava ali. A sentença já tinha sido dada. Então, no momento em que nós cremos na redenção de Jesus, automaticamente, olha aí, olha o tomate de novo. Automaticamente nós somos libertos da condenação eterna. Graças a Deus. Você dá um glória a Deus a isso aí? Muito bom. Incrível que terminando o verso diz, quem crer e for batizado será salvo. E aqui só um parênteses, que o batismo não salva ninguém. Só a gente tem que acrescentar sempre coisa. Batismo é uma consequência, é um sepultamento da velha criatura que creu em Deus. Tanto é que, olha o que tem que estar depois de vírgula lá. Quem não crê, ó, o quê? Ah, interessante, está escrito, quem não for batizado será condenado. Então, Jesus tinha que batizar aquele cara que estava lá, um ladrão na cruz, né? Falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. Jesus viu o coração dele arrependido, o coração aberto para ele. Jesus falou para ele, primeiro desce e vai se batizar. Estarás comigo hoje no paraíso. Quem crê.
O que Jesus está pedindo de mim e de você? Nada, que nós creiamos. Não é demais isso? Não pediu nem para você fazer uma flexão. Uma barra, que é terrível. Então, na segunda parte do verso está escrito: quem não crê será. Peguei essa palavra para a gente dar uma lidinha. O significado dela, essa palavra aí doida, significa julgado no caráter de punição. Tem jeito. Não é uma questão de ser julgado para a liberdade. Há a possibilidade de ser liberto. Nenhuma. Condenado no caráter de punição. Acabou. Então, é óbvio, eu só estou lembrando para vocês os conceitos do reino, dos princípios, para você ir guardando isso. Nós vemos nessa passagem tudo isso que nós estamos ensinando nessa noite. Bota mais uma aí. O homem, ele cometeu um crime. Qual foi o crime? Ele foi e comeu o que não poderia comer. E não tem dúvida, no qual já havia sido decretada a condenação à morte. Deus falou isso. A separação da natureza de Deus do próprio homem. Ora, se não há mais vida, agora o cara tem morte. Então ele vai ficar ligado à morte. Quem é o pai da morte, da separação? Quem? O inferno. Alguém está pegando? Ele decidiu isso. Deus não criou a morte. Ele criou um anjo que andava lá, era um dos principais, e o cara ficou doido. Ele comeu do seu próprio veneno, maluco. Veja, o homem não poderá ser salvo da condenação eterna do inferno se não crer na redenção de Jesus Cristo. Então não é uma questão de frequentar a igreja. Diga amém. Não é uma questão de frequentar a igreja, ser da igreja A, B ou C. Isso não dá camisa a ninguém. Mas, pastor, eu estou tranquilo, porque na minha família eu tenho 3 bispos, eu tenho um Supremo Divino, eu tenho um Supremo Apóstolo, eu tenho o meu tio, eu estou coberto. Está coberto de demônios. Está coberto com um cobertorzinho que vai te levar para o beleléu, meu filho. Você está se garantindo na fé de quem? Não, mas todos oram por mim. É mesmo? Maravilha. Eu quero saber se você já recebeu. Não estão orando por mim, pastor. Jesus é bom. Amém. Você entende? É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal que cada um de nós, sobre a face da terra, um dia vamos ser confrontados com a verdade. E Deus, Ele é justo, cara. Porque Ele anunciará o evangelho libertador dEle a toda criatura sobre a face da terra. Você não faz ideia de como o evangelho do Senhor está avançado sobre a face da terra. Você não faz ideia, nem eu. O quanto lugares aí já foram completamente libertos pelo sangue do Cordeiro. Na China, então, hoje há uma estatística na China, óbvio, pô, um país desse com 1 bilhão de pessoas ou mais, né? 1 bilhão, sei lá quantos aí. Igual a Índia, gigante. Você não faz ideia, mas hoje é uma estatística que existem mais de 130 milhões de cristãos na China. Não estamos falando de 1000, não. Milhões! Então nós estamos vivendo um tempo muito importante nesse final dos tempos, nesses segundos finais, nas frações de segundos finais, da qual através hoje da internet, da web, como eu estava ouvindo um pastor que é indiano contar, que muitas vezes ele faz trabalho naquela região do Himalaia, né, no Tibete, e muitas vezes ele está sempre lá pregando e entra na China. Ele falou que o governo não tem condição de segurar tudo quanto é site cristão. Não tem. Ele estava no meio da China, entrou lá na internet, clicou um site cristão, na hora desceu tudo ali na frente dele. E aí, fala para mim. Mas a sorte do governo é que o chinês não fala inglês. E você sabia que hoje tem um bocado de site, tudo em chinês, cristão. Tem muito trabalho sendo feito. Eu estou falando assim de áreas, queridos, é um negócio assim tremendo. A gente não faz ideia, porque a gente vai para casa, vai para o trabalho, vem para a igreja, a gente tem liberdade. Ninguém chegou aqui para você para te dar uma metralhada que você está entrando na igreja.
E a gente pode abrir uma igreja que nós estamos lá em Niterói, aleluia, aquela região lá vai receber mais luz. Tem outras, mas Deus nos chamou para mais luz nas trevas e ajudar pessoas a serem libertas. Concentração de pessoas em cidades grandes é muito grande, gente vai para o inferno também. É uma questão demográfica. E nós temos essa liberdade. Mas olha a questão então. Se não crer na redenção de Jesus Cristo, não vai adiante. O homem não poderá ser salvo. Vou te mostrar uma figura aqui que eu montei, mas é simples, é só para te mostrar. Tem um relógio, que é o relógio que o dia que eu entrei nessa terra e você também, ele começa a contar. Já está valendo o tempo. É só ver o cabelinho branco aí. O tempo está passando, está lá o cabra. Aí eu escrevi algo que está escrito ali, a decisão é aqui, ó, Marcos 16, 16. E aqui nós estamos num timeline, lá, uma linha do tempo. É isso aí. E bom que você já recebeu a Jesus. Misericórdia, aqueles que com 80 e pouco ainda recebem. Eu batizei meu pai com 83, cara. O cara estava na prorrogação, disse ele para mim. Você entende jogar primeiro tempo, segundo tempo, ir para a prorrogação, aí o cara... Graças a Deus, né? Mas Deus é fiel à sua promessa, porque nós cremos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, rapaz. Até no último momento, Deus vai lá e tem misericórdia daquela vida. Mas é aqui que decide, ninguém sai daqui para decidir depois. E a nossa decisão, ela vai bater de encontro a isso aí, o grande portal, a morte física. Vai ter que passar por essa porta, eu e você, se Jesus não voltar. No contexto da igreja, se Jesus ele vem, a gente é arrebatado nos ares e vamos embora. Você não vai precisar andar no táxi do além. Daqui, vulgarmente, a funerária. Você passará direto. Não sabia não? O carro da funerária chama táxi do além, não sabia não? É aqui que nós decidimos. Então nós vamos caminhando para essa porta. Cada um de nós. Não tem jeito, temos que passar por ela. Bom, mas aqui que nós vamos decidir para onde nós vamos. Tem 2 lugares. Botei uma imagem bonita para onde nós vamos. Diga aleluia. Tranquilidade. Se você não garantir nessa noite, eu vou orar por você, porque você pode descer aqui um lugar meio estranho. Eu vou botar aqui que o lugar é meio quente. Só consegui em inglês. Hell. O que é legal, está escrito na palavra. Você entende que coisas, Deus trabalha assim, Ele não precisa provar que Ele existe. Eu só vou te falar uma coisa, Ele é. Cabe a mim, a você crer. Porque Ele não precisa chegar aqui e dizer, eu sou Deus. Ele poderia fazer isso para cada ser humano. Ele não faz isso. Porque a única maneira de nós andarmos com Ele é por crença. Ele podia chegar para mim e para você e levar um tour para a gente passar no inferno. E ver e sentir aquilo que está acontecendo lá agora, porque é real esse lugar. Milhões de pessoas lá. Ou fazer um tour com a gente no céu também. Mas nós estamos vivendo aqui com aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é a palavra. Se a palavra diz que o inferno é um lugar de tormento, de tortura, é porque é. Ah, não acredito. Isso é invenção de Hollywood. Esse negócio de inferno, isso é o homem que inventou. Maldade foi o homem que inventou. Isso é coisa do inferno. Ele mesmo engana as pessoas. Se Deus disse que é porque é. Uma passagem como essa, mais absoluta, qual o meu comportamento e o seu para com isso? Crer. Tão somente isso. É impressionante. E veja, anote mais uma frase. O homem, ele está indo para o inferno, vamos dizer assim, porque ele, como eu mostrei aquele quadro, ele está aqui no tempo, nesse tempo, sobre a face da terra, ele tem que decidir, não adianta. Mas se ele não decide, ele já tem uma natureza que o levará para a condenação eterna. Então, o homem está indo para o inferno, não por aquilo que ele faz de errado. Guarda isso no teu coração. Porque ainda tem pessoas que dizem assim, mas eu sou legal, eu nunca fiz mal a ninguém.
Eu sou bonzinho, nunca roubei, nunca matei, nunca menti, nunca adulterei. Eu nunca. Então, que legal. Então, eu tenho uma vaguinha garantida. Que papo é esse? O evangelho tem que ser anunciado de maneira prática, não é questão da conduta do ser humano, não é questão do que eu faço ou deixo de fazer que me levará para o inferno. É a minha decisão sobre a face da terra em relação à minha natureza, da qual Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, foi condenado para que eu receba dele. A questão é natureza, é o que eu sou. Eu já nasci afastado de Deus. Embutido já estava a natureza do inferno, não sabia disso. Ninguém sobre a face da terra lá fora, que não recebe o Senhor Jesus ou não recebeu ainda, é desconhecedor disso aí. Ele é simplesmente um ser humano tentando sobreviver, correndo atrás do prejuízo e vivendo. E o dia que morrer acaba tudo isso, PT, saudação, que não é assim não. Não é assim, nunca será. Então é uma questão de natureza, não está atrelada a condutas. Quem está pegando isso? Então, nós temos que parar de pensar, o cristão tem que parar de pensar que ele é melhor que o outro. E nós somos melhores que as pessoas lá fora. Não somos. Eu vou te falar por que eu e você estamos indo para o céu, porque nós recebemos a natureza dele. Porque nós estamos sujeitos a errar igual a eles erram o tempo todo. E sabe por que as pessoas só fazem errado? Porque tem a natureza de fazer errado. Que no momento que muda a nossa natureza, a gente deixa de fazer o errado. Você vê, é uma questão de não é o homem que decide isso, não é ele que controla, eu não vou fazer, eu não quero. Como aquele rapaz que veio conversar comigo, pastor Hélio, um dia eu não vou me tornar crente, eu vou parar de beber, eu vou parar de mexer com mulher, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar... Não é conduta. Ele pode parar de fazer tudo isso e se tornar um crente nominal e ir para a igreja, mesmo assim para o inferno. Sabe por quê? Por quê? Porque a natureza dele não foi mudada. Quem é da escola bíblica aí vai ver, num dos livros do pastor Kenneth Hagin, o próprio testemunho dele, com 16 anos de idade, descendo para o inferno. Mas eu sou da igreja, o nome do meu pastor, Jesus Ezequias, e ele me falou, eu fui batizado. E ele só estava levantando a peteca de que ele era da igreja, a família da igreja, que conhecia o pastor, que ele foi batizado e descendo. E Deus deu oportunidade a ele. Ele entendeu, clamou o nome de Jesus. E quando ele voltou, ele entendeu que ele precisava receber. Não é uma questão de ser da igreja. Alguém está pegando isso aí? Ser da igreja. Ou ser de qualquer coisa. Nós somos aqueles que preservamos essas baleias rosas. Aleluia! Estamos fazendo um bem para a humanidade. Perfeitamente, cara. Você pode engajar a tua vida, a pessoa pode engajar numa dessas coisas aí maravilhosas e viver a vida inteira só pensando em baleia rosa. Foi bonzinho. Sabe tudo sobre baleia rosa. Defende, até briga, até mata pela baleia rosa. Está sujeito a morrer pela baleia rosa. Não, eu estou querendo passar para vocês a gravidade da situação das pessoas estarem debaixo das trevas. E de um engano terrível, que se a minha natureza e a sua não mudam, não tem jeito. Jesus pagou um preço por todos. Você sabia que o preço que Jesus pagou já libertou a humanidade inteira? Só que ela não sabe. E a missão minha e sua da igreja, como nós temos nosso chamado, de enviar essa palavra para eles. Se alguma coisa tem que acontecer sobre a face da terra, queridos, é nós enviarmos a mensagem para as pessoas serem libertas. Não adianta falarmos de qualquer outra coisa. Olha aí, cara, fica firme, vai melhorar. O próximo governo vai ser melhor. Essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Não vai mudar a vida das pessoas. O que muda é a minha natureza. Quando eu recebo a Jesus, eu sou transportado para o reino, as coisas começam então a mudar. Ele começa a cuidar de mim. Eu começo a enxergar como eu tenho que enxergar. Mas você me fala assim, pastor, mas a igreja é consciente disso. O quê? A maioria do povo de Deus não é consciente de nada que nós estamos conversando aqui na quinta-feira. Você tem uma ideia? Já naquela época, Paulo dá essa declaração em Efésios, vai lá comigo. Nós estamos terminando. Em Efésios capítulo 5. Paulo no verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos,
Há uma cegueira muito grande ainda no corpo de Cristo sobre a face da terra, gente, de consciência a respeito do seu propósito, do meu e do seu, sobre a face da terra para ajudarmos outras pessoas a serem libertos das trevas. Veja, e Cristo, a obra de Jesus na cruz do Calvário te iluminará. É o que nós estamos conversando. Nós estamos pegando toda essa passagem e nós estamos levando a obra de Jesus da cruz do Calvário. E esse é que é o ponto que vai mudar a vida do homem. Veja aí no próximo verso 15. Portanto, vede prudentemente, Elinho, como você anda, não como crianças infantis, como néceis, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Por essa razão, então, corre cada vez mais para buscar, compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Diga aleluia. Deu para pegar isso aí? Nós estamos caminhando devagar, mas é porque a gente precisa sentar tudo isso. Então, se você está vindo aqui e não pegou as outras, dá uma assistinha no site da academia e começa a botar isso para ouvir uma, duas vezes. Isso vai acertando o teu coração e você vai tendo entendimento. Ainda temos pelo menos mais umas 2 conclusões aí para a gente chegar adiante e vai te abençoar muito com essa passagem aí. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos orar. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente para esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.